quantidade de movimento. Então, primeiro, para que haja conservação da quantidade de movimento, obrigatoriamente a resultante das forças externas ao sistema tem que ser igual a zero. Então, uma condição obrigatória para que haja conservação da quantidade de movimento é que a resultante das forças externas ao sistema seja igual a zero. Tá? Então, por sistema isolado de forças externas, entenda, primeiro, não atuam forças externas, havendo apenas forças internas. Um caso típico disso seria você pegar uma lâmpada, levar para o espaço e essa lâmpada sofreu uma explosão. Então, só haveria força interna. Tá? O outro caso seria se a somatória de todas as forças externas ao sistema der zero. E terceiro, as forças externas têm módulo muito pequeno quando comparado com o módulo das forças internas. Ou seja, nesta situação, você despreza a questão do valor das forças externas. Um exemplo típico disso seria você estar aqui, ó, dois blocos, aqui existe uma mola que está sendo comprimida pelos dois blocos, e aí você teria aqui a normal N1 relativa ao bloco M1, o peso do bloco M1, a normal relativa ao bloco M2 e o peso do bloco 2. Nesta situação, normal N1, peso 1, se anulam. Normal N2, peso do bloco 2, se anulam. Então, restariam apenas a chamada força elástica, que é a força que empurra os dois blocos. E essa força elástica é uma força interna ao sistema, porque o meu sistema ele é composto do bloco M1, bloco M2 e essa mola. Então, essa força elástica que aparece aqui, ó, são forças internas ao meu sistema. Enquanto peso é exercido pela terra, normal exercida pela superfície, peso 2 exercido pela terra, normal N2 exercida pela superfície, essas duas forças aqui são forças de origem externas ao meu sistema. Beleza? Bom, então, o que é o principal aqui? Só há conservação da quantidade de movimento se a resultante das forças externas ao sistema for zero. Tá? Bom, próximo. Sistema isolado de força externa. A resultante dessas forças é nula. Consequentemente, o impulso resultante é zero. Pelo teorema do impulso, temos. Então, aqui ó, nós vamos provar que quando a resultante das forças externas for nula, eu tenho então a conservação da quantidade de movimento. Então veja, quando eu falo teorema do impulso, você não pode esquecer que isso aqui é aquele teorema que diz que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Ora, baseado nisso, se a resultante das minhas forças externas deve ser zero ou nula, então significa dizer que essa resultante das forças externas é zero. Zero vezes qualquer variação de tempo vai dar zero. Então o impulso resultante é zero. Consequentemente, tá vendo? Ó, baseado nesse teorema, isso aqui indica que o impulso, ou seja, que o impulso resultante, sendo igual à variação da quantidade de movimento, o que é a variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Se isso aqui é zero, ora, então, lógico, porque a força resultante externa é zero, então o impulso resultante é zero.
Portanto, 0 igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Lógico, jogo essa quantidade de movimento para cá, eu teria então que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Se a final é igual à inicial, então é porque está havendo a conservação. Então, baseado nisso aqui, nós teríamos, como a quantidade de movimento permanece constante, temos então o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então veja, essa já é o segundo princípio de conservação, que no caso aqui, o primeiro que nós vimos foi a conservação da energia mecânica. Então era uma conservação de uma grandeza escalar, conservação de energia. Agora é a conservação de uma grandeza vetorial, que é a conservação da quantidade de movimento. Já que quantidade de movimento é vetorial, então eu estou tendo a conservação de uma grandeza vetorial. Tá? Ora, matematicamente, eu tenho que toda a somatória da quantidade de movimento antes será igual à somatória da quantidade de movimento depois. Então, durante nossa aula, a gente vai ver o que é esse antes e o que é esse depois. Esse antes estaria fazendo como se fosse o meu inicial e esse depois faria o papel desse final. Tá? Então você observa aqui, ó, que numa garrafa de champanhe, o que aconteceu? Isso aqui são as forças internas ao sistema, tá vendo? Ó, empurrando a rolha. A mesma coisa acontece no disparo de uma arma. Então, o projétil sai com uma determinada quantidade de movimento, porque houve aqui uma explosão, então ele empurra a arma para trás e o projétil avança para frente. Então, tá lá. Então, vamos fazer agora uma aplicação dessa teoria que é a conservação da quantidade de movimento, muito usado nos vestibulares. Então, vamos lá fazer uma aplicação. Determine a velocidade de recuo de um canhão de 2 toneladas que dispara um projétil de 6 kg a uma velocidade de 300 metros por segundo, sabendo que o projétil foi disparado horizontalmente. Então aqui eu teria o canhão e esse aqui seria o meu projétil depois do disparo. Ora, cara, resolvendo esse exercício, nós teríamos o seguinte: essa é a minha situação que eu estou chamando de antes. Então eu teria o canhão e o projétil lá dentro do canhão. E aqui seria a minha situação depois. O projétil saindo e esse canhão recuando. Tá? Então tá aqui. Isso aqui. Então o que é o antes? É o antes do disparo. E o que é o depois? É o depois do disparo. Então, depois do disparo, a tendência é que o projétil siga para a direita e esse canhão recue para a esquerda. Bom, vamos continuar. Quem é o meu sistema? Canhão e bala, ou canhão e projétil. Ora, estaria aqui, essa faria o papel da minha força normal, aqui estaria a minha força peso, normal para cima, peso para baixo, então essas duas forças se anulam. Moral da história, há aqui a conservação da quantidade de movimento, porque a resultante dessas duas forças externas, normal e peso, a resultante das duas é zero. Continuando, está aqui, ó, a resultante das forças externas, normal e peso, é zero. Continuando,
pela conservação da quantidade de movimento, somatória da quantidade de movimento antes, igual a somatória da quantidade de movimento depois. Então veja, quem é esse antes? Antes do disparo. Quem é esse depois? Depois do disparo. Então são as condições. Esse antes do disparo e esse depois é depois do disparo. Portanto, tá lá. Antes, tá vendo? Ó, meu sistema ele é composto de dois corpos, um canhão e uma bala. Então, quem é o antes? É a massa do canhão vezes a velocidade do canhão antes. Antes de quê? Antes do disparo. Massa do projétil vezes velocidade do projétil, velocidade da bala, antes. Antes de quê? Do disparo. Igual a massa do canhão, velocidade do canhão, depois. Depois de quê? Depois do disparo. Mais a massa da bala, vezes a velocidade da bala, depois. Depois de quem? Do disparo. Ora, cara, antes do disparo, antes de você disparar esse projétil, qual é o valor da velocidade do canhão? Zero. Qual é o valor dessa velocidade da bala antes do disparo? Também é zero. Ora, zero vezes qualquer massa, zero. Zero vezes qualquer massa, zero. Zero mais zero vai dar exatamente zero. Então eu estaria aqui, ó, massa do canhão, velocidade do canhão depois do disparo, mais massa da bala, vezes velocidade da bala depois. Depois de quê? Depois do disparo. Ora, massa do canhão, 2.000 kg. Velocidade com que esse canhão vai recuar. Não sei, é o que eu estou procurando. Mais massa da bala, 6 kg. E ela é disparada com que velocidade? 300. Então, resolvendo essa equaçãozinha básica aqui, cara, você teria, então, menos, porque tá vendo, ó, 6 vezes 300 dá 1.800, jogando para o lado de cá, então esse cara vai ser negativo. Ora, resolvendo, velocidade de recuo do canhão, menos 0,9 metros. Então você observa que essa velocidade de recuo é negativa. E tem que ser, porque se a bala vai exatamente num determinado sentido, o canhão vai no sentido contrário. Então é óbvio, se a velocidade do projétil eu considerei positiva, essa velocidade do canhão ela vai ter que ser negativa. Então você está vendo que quando você resolve a equação, a própria equação já te dá o sentido. Se for negativa, velocidade de recuo e velocidade da bala têm sentidos opostos. Tá? Então, tranquilo. Segundo exercício. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas eu acho que é de boa para você entender. Todo caçador, ao atirar com o rifle, mantém a arma firmemente apoiada contra o ombro, evitando assim o coice da mesma. Considere que a massa do atirador é 95 kg. A massa do rifle, 5 kg. E a massa do projétil, ou da bala, 15 gramas. Qual a velocidade escalar com que esse disparo, ou seja, com que eu disparei esse projétil, está aqui, ó.
3 vezes 10 a quarta centímetros por segundo. Nessas condições, qual a velocidade de recuo do rifle quando se segura muito frouxamente a arma e qual a velocidade de recuo do atirador quando ele mantém a arma firmemente apoiada no ombro? Bom, então vamos resolver isso aqui. Primeira coisa, os dados. Então você vai retirar os dados do exercício, tá vendo? Ó, massa do atirador, 95 kg. Massa do rifle, 5 kg. Massa do projétil, 15 gramas, tá vendo? Ó, quilograma. Eu não posso deixar isso aqui um em quilo e outro em grama. Então eu vou passar tudo para quilo. Então tá aqui. Essa é a transformação de 15 gramas para quilograma. Então, para transformar grama para quilograma, basta multiplicar por 10 a menos 3. Tá? Regrinha de 3, simples. Velocidade do projétil, velocidade da bala, 3 vezes 10 a quarta centímetros por segundo. Vou passar o que está em centímetro para metro. Para isso, é óbvio, bastaria você multiplicar isso aqui por 10 a menos 2. Ao fazer esse produto, vai dar 3 vezes 10 ao quadrado. Então, transformei o que estava em centímetros por segundo para metros por segundo. Ora, situação 1. Estou segurando a arma de maneira frouxa. Então, lógico, o meu sistema ele vai ser composto única e exclusivamente pela arma e projétil. Resultante das forças externas, zero, porque essa arma não vai nem subir nem descer, mas ela vai ter apenas o recuo na direção horizontal. Então ela vai trabalhar na direção horizontal. Então, nesse caso, as forças externas vai ser igual a zero. A resultante das externas igual a zero. Ora, aplicando a conservação da quantidade de movimento, que é somatória antes igual a somatória depois, quem que eu tenho antes? Não esqueça, tá vendo? Ó, esse símbolo de somatória é porque na realidade eu estou trabalhando dois objetos, arma e projétil. Então, por isso, haverá duas quantidades de movimento, a da arma e a do projétil. Resolvendo, estaria aqui, ó. Massa do rifle, velocidade de recuo, ou seja, aqui, ó, antes rifle, massa do projétil, velocidade do projétil antes. Então, tá vendo? Ó, velocidade do rifle antes, velocidade do projétil antes. Antes de quê? Do disparo. Então, antes de eu disparar o projétil, qual é a velocidade? Zero. Qual é a velocidade? Zero, tá vendo? Ó, então, zero, porque é antes do disparo. Zero, porque é antes do disparo. Então, zero vezes qualquer valor é zero, vezes qualquer valor é zero. Então, nesse lado da igualdade, vai ser tudo igual a zero. Tá vendo? Ó? Muito parecido com o primeiro exemplo que nós fizemos. Tá a massa do rifle, está aqui a velocidade do rifle depois do disparo, massa do projétil e velocidade do projétil depois do disparo. Ora, substituindo massa do rifle, vou descobrir com que velocidade esse rifle vai recuar, que é isso que eu estou procurando, que é a velocidade do rifle após o disparo. Massa do projétil e velocidade do projétil após o disparo. Resolvendo esse sisteminha de equação, que é muito tranquilo, estaria lá. Então, menos 0,9 metros. Então, essa é a velocidade de recuo do rifle.
Lógico, o projétil sai num sentido e a arma recua no sentido contrário. Então, por isso aqui vai estar exatamente o negativo. Espero que tenha todos entendido bem fácil. Agora, segunda situação. A arma agora está firmemente apoiada no ombro do indivíduo. Então agora, ó, aqui o atirador, mas o rifle está apoiado no ombro do cara e não livre. Então significa dizer que agora o meu sistema é homem, arma e projétil. No primeiro caso, era arma e projétil. Agora aumentou mais um, porque a arma está firmemente apoiada no ombro do atirador. Bom, continuando, ó, então, aplicando a conservação da quantidade de movimento, nós temos aplicar a quantidade de movimento, tá vendo porque que aparece essa somatória? Ó? Essa somatória agora, ó, bem visível do cara ver. Então eu tenho que fazer uma quantidade de movimento para o homem, uma quantidade de movimento para a arma e uma quantidade de movimento para o projétil. Por isso tem esse termo de somatória. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3. Vamos continuar. Tá vendo? Ó? Antes do disparo, massa, tá vendo? Ó? Do atirador, velocidade do atirador antes, massa do rifle, velocidade do rifle antes de quê? Do disparo, massa do projétil, velocidade do projétil antes de quê? Do disparo, igual massa do atirador, velocidade do atirador depois do disparo, mais massa do rifle, velocidade do rifle depois de quê? Do disparo, mais massa do projétil, vezes velocidade do projétil depois de quê? Do disparo. Então tá aqui, antes, 0, antes, 0, antes, 0. Então, todo esse lado aqui, ó, vai dar 0. Continuando, tá aqui, ó. Como a arma está firmemente apoiada no ombro do atirador, arma e atirador terão a mesma velocidade de recuo. Isso porque a arma está firmemente apoiada no ombro do atirador. Tá? Então eu estou chamando aqui, ó, velocidade de recuo, V Ré. Tá vendo? Velocidade de recuo vale tanto para o atirador como para a arma. Continuando, tá aqui, ó. Velocidade do atirador depois. Velocidade do rifle depois é exatamente igual à velocidade de recuo. Mais uma vez, volto a afirmar. Por que essa velocidade será igual? Porque a arma está firmemente apoiada no ombro do atirador. Tá? Então, aonde aparece VAD e VRD, vou substituir única e exclusivamente por V Ré, ou seja, velocidade de recuo. Então, vamos lá. Continuando, tá vendo? Ó, coloquei velocidade de recuo em evidência, porque ia aparecer velocidade de recuo aqui, velocidade de recuo aqui, coloquei em evidência. Substituindo, massa do atirador 95 kg, massa do rifle 5 kg. Essa é a velocidade de recuo, mais massa do projétil, que está aqui, 15 gramas transformado em quilogramas, por isso aparece esse 10 a menos 3 aqui, vezes a velocidade de tiro. Ó,
Resolvendo essa equaçãozinha, nós vamos chegar exatamente aqui. Não esqueça que ele pediu, lógico, tá vendo que ela vai dar negativa. Então, essa velocidade de recuo é menos 4,5 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Então, quando você resolver essa equaçãozinha aqui, ó, você vai chegar nesse valor aqui, e negativo. Agora, o que o cara pediu lá? Ele pediu módulo. Toda vez que o cara pede módulo, só me interessa o valor. Então, eu sei que o módulo é esse valor aqui, ó. Tranquilo? Então, cuidado. Na hora que você for ver essa videoaula, cara, você vê pedaço por pedaço e para você entender o que está sendo resolvido. Tá ok? Então, valeu, moçada. Tá aí o sisteminha.